Fala, seus parceiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou Misha. E sejam bem-vindos a Force. E hoje estamos com a Aline, a nossa entrevistada especial, para o nosso especial de Dia das Mulheres, onde estamos juntando pessoas com conhecimento de Salesforce e divulgar um pouquinho das informações. Aline, para começar um pouquinho, conta pra gente quanto tempo você trabalha com Salesforce e aproveita e também compartilha um pouquinho da sua história até você chegar no Salesforce. O que você fez antes, com o que você trabalhava? Oi, gente, boa tarde. Bom, meu nome é Aline Francioli. É, eu trabalho aproximadamente 8 anos e meio com Salesforce, né? Salesforce, ele caiu de paraquedas, assim, na minha vida. Quem conhece a minha história sabe. Eu fazia direito, fazia 3 anos de direito, e depois de uma perca muito grande, quando meu pai faleceu, eu vim passar férias aqui em São Paulo. Meu irmão é de TI, ele é DBA Oracle há muito tempo. E aí a gente conversando, o mês virou esses 8 anos e meio aqui já morando. E ele me convenceu a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sempre tive facilidade em mexer com o computador desde quando eu era pequena, né? Ele tem influência nisso. E eu falei, beleza, vamos lá, vou fazer um semestre, se eu não gostar, eu volto para Belém. Eu morei muito tempo em Belém do Pará, né? Então, falei assim, vou tentar. E nesse vou tentar, um dia me inscrevi para um estágio numa empresa e me ligaram para fazer uma entrevista de um tal de sales blá blá blá, que na hora não entendi nada. Tipo, falei, beleza, vou para uma entrevista. Só entendi que era de qualidade. E aí fui pesquisar, meu irmão me ajudou aí preparada. E a minha carreira em Salesforce, ela não começou como funcional em si, eu comecei como Quality Assurance. E pela curiosidade, por tudo que a gente vai vivendo no dia a dia de teste e tudo mais, eu fui para esse lado de funcional. Teve algumas pessoas que me ajudaram, né, nisso, assim, de como estudo, que naquela época o Trailhead ainda não é o que é hoje em dia, né, ele não tinha esse poder tão grande de Ranger, Double Ranger, não existia nada disso. Então a gente pegava aquele workbook que tinha muito antigo da Salesforce, que tinha mais de 200, 300 páginas, e foi assim que eu fui estudando, né. Comecei assim, acabou o estágio, fui para outro de quality, não tinha nada a ver com Salesforce. E um dia uma pessoa apareceu no meu Instagram, assim, falando, cara, você fazer estágio comigo, ela já era consultora, e falou, você quer fazer uma entrevista? Eu estou numa empresa e eles estão precisando de gente funcional. Eu falei, ué, mas como que eu vou entrar, né? Não, você começa como júnior, vem fazer uma entrevista. E foi assim que eu virei a chavinha para funcional de Salesforce. E nessa chavinha veio um presente que eu digo que ou você ama ou você odeia, que é o CPQ, né? E eu comecei com CPQ, não fui para essa parte de admin, nada, na época eu não via nada disso, era só CPQ, que era o Between. Sou agraciada de ter tido 2 líderes, assim, tipo, que eu sou apaixonada até hoje em dia e agradeço bastante, né? E foi assim esse comecinho de carreira, né? Como Salesforce. E depois disso, o network, eu sempre falo que ele é uma coisa que ele é um presente na nossa vida e a gente tem que saber alimentar muito bem. Acabei mudando de empresa, né? E fui para outra, também por causa de um desses gerentes que eu já tinha convivido. Fiquei 3 anos nessa empresa e junto nela aprendi outras coisas. Isso foi muito legal. Service, sales, complementei com o CPQ da Velocity na época. E teve uma coisa que eu aprendi que eu não sabia que eu tinha esse tato, esse gosto, e é uma paixão que nem todo mundo gosta,
é a parte de ensinar, o learning, a parte de gestão de pessoas, e foi aí que eu comecei a moldar a minha carreira, né? Hoje eu estou há 1 ano e pouquinho numa outra empresa, e eu olho muito mais para essa parte de líder técnico, de gestão de pessoas, de cuidar de pessoas, né, quando eu estou no projeto, do que ficar tecnicamente metendo a mão em algo, fazendo algo. E para mim é uma satisfação enorme quando eu posso e vejo pessoas que ou eu já liderei, ou já passou por alguma parte do meu coach, né, ali que a gente tem esse coach de carreira dentro, crescendo, evoluindo, tirando certificação, né? Então hoje é mais ou menos esse time que eu tô, né? Olhando ali para a parte de líder técnico, independente de projeto, a gente entra, e a gestão de pessoas. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua função hoje e como é seu dia a dia, as coisas que você tem que lidar durante o dia, esse tipo de informação. Eu sempre falo que a minha função hoje em dia é levar um pouquinho da porrada do cliente para o time não ter que sofrer isso, né? E também saber ter um time de conversar, de entender, né? Então, hoje em dia, o que eu faço? Vamos dizer que eu entre num projeto que ele é de service. Então, como líder técnica, eu olho tudo que vai ser desenvolvido, se vai ter algum impacto. Eu converso diretamente com os arquitetos que estão no projeto, com os devs, os funcionários, dizer, gente, isso daqui se a gente fizer, olha, estou levantando a mão já, pode dar algum BO lá na frente. Em relação a tempo, estimativa, não concordo. Então, eu tenho um contato geral com todo o time que fica desenvolvendo, né? Principalmente com o arquiteto, e se for um projeto mais antigo, de ter esse cuidado de saber o que está acontecendo, ou por que o cliente às vezes pediu uma coisa que a gente olha assim e fala, gente, por que fizeram isso? Né? É muito comum a gente entrar num projeto que já tem 1, 2, 3 anos e a gente falar por que customizaram uma coisa que é tão simples, né? E aí quando a gente olha para o cliente, às vezes a gente entende de saber que o cliente ele queria algo que não existia naquela época e hoje em dia possa existir. Eu já passei por isso e tiveram que customizar, né? Essa é uma parte, né? A segunda parte que tem é quando a gente tem que ter o contato direto com a parte de gerente, de diretor, toda a camada que está acima, né? É como se eu fosse um meio termo ali entre a comunicação entre um gerente para passar para o time, de que seja uma forma que não seja tão agressiva, de que tenha um cuidado, né, com as pessoas, e ao mesmo tempo passar coisas que eles sofrem para cima, que às vezes eles não conseguem enxergar. Quem está no nosso dia a dia é muito diferente. Infelizmente, às vezes, por ter vários projetos e os gerentes e diretores não conseguirem estar naquele dia a dia de quem está desenvolvendo, eles não conseguem passar isso. Às vezes, o time que está embaixo, se for muito júnior, ele não consegue nem a forma de falar. Então, eu sou um intermédio. E aí vem a parte que eu mais gosto, é a parte de cuidar desse time, né? Quem me conhece, quem já passou comigo em projeto, esse quadro aqui é um presente, né, que eu tenho. O foguete não tem ré é uma frase que eu uso diariamente para quem passou comigo em projeto, para quem está comigo como eu sou people lead, né, aquele coach ali de carreira. O foguete não tem ré, ele tem um sentido de que quando você quer alguma coisa, você tem que impulsionar e ir com vontade. Independente se seu foguete vai parar no caminho, se ele vai um pouquinho para a esquerda, se ele vai dar ré também, mas você tem que impulsionar, né? E o meu time, todo mundo fala, eu sou mãezona. Então, eu não tenho um time, eu tenho filhos. Eu sou muito feliz por isso, porque eu gosto dessa parte de pessoas. E na pandemia, foi uma parte de pessoas que a gente teve que ter um tato muito maior. Quem está ali em liderança. Tem pessoas que têm filhos,
Tem pessoas que têm 2, 3 filhos, tem filho, cachorro, sogra, papagaio morando junto. Tem pessoas que não conseguiram se adaptar realmente ao home office no início, de dar um burnout, de dar muito cansaço, de ficar muito estressado, de gerar ansiedade. E isso faz parte do nosso trabalho como líder ali nessa gestão. Então, foi difícil. Eu acho que até hoje em dia é um pouco difícil para muita gente, mas a gente faz de tudo para ajudar, né? Dentro do que eu faço, além disso tudo, eu faço learning, né? De ensinar o pessoal, adoro essa parte. Quando tem academia também, eu gosto de me meter, adoro ficar nessa parte de academia, de ensinar, recrutar. Isso eu fiz muito na outra empresa antes da que eu estou, né? Então, acaba que muita gente me conhece, às vezes eu estou em algum evento, alguma coisa assim, fala comigo, eu falo, gente, quem é? Aí fala assim, Aline, não tem como não reconhecer você, pode ter N pessoas com seu nome, mas o seu cabelo, então, eu falo, o meu cabelo é um diferencial, né? Então, acabou o cabelo se tornando uma marca registrada, vamos dizer, de como as pessoas me conhecem nos eventos, em festa da empresa, às vezes, e isso é bem legal, assim. Excelente, Aline. Aproveitando um tema que a gente está no Dia Internacional da Mulher, a gente queria saber também, para você, quais são os principais desafios na visão de mulher dentro da área de TI? Você sente algum preconceito, alguma dificuldade? Olha, ser mulher na área de TI, eu acho que em qualquer área que há 10 anos atrás era muito, vamos dizer assim, 90% de homens, né, liderando, é muito difícil, né. Quando eu comecei minha carreira em TI, eu falava assim: "Gente, eu fico perdida", porque quando você é mulher em TI, você começa a olhar algumas coisas com um olhar de people, de carinho, de cuidado, que às vezes o homem é natural, ele não tem, ele é muito mais racional, né, aquele VOF 01 é muito, 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 ainda mais para um dev, gente. Um dev, você às vezes não consegue conversar com ele se você não for muito direto. Então, sim, já sofri preconceito, já tive problemas com pessoas que eu era líder e era a pessoa que estava embaixo, né, ali. Isso é normal em algumas situações, mas eu aprendi muito com algumas mulheres que eu lido hoje em dia, de gerente e direção, de que a gente tem que saber enfrentar. É a forma que a gente vai falar, é a forma que a gente vai se impor e fazer que as pessoas respeitem que do outro lado também pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa que é homossexual, pode ser um transgênero, independente. Isso daqui não vai fazer o meu trabalho. Não é a Aline em si por ela ser mulher, é o profissional. Então, tem que ter um cuidado, né? Assim como às vezes a mulher, quando a gente fala, as pessoas interpretam por a gente falar um pouco mais alto, que a gente está com raiva. Isso foi muito com o time e com o tempo e com a maturidade de virar sênior, de virar líder, que eu fui olhando de como eu deveria me portar, até onde eu posso brincar com alguém do time, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Mas não é algo que eu fale para qualquer mulher, tipo, desista de ter uma carreira em TI. Jamais. Esse desafio vale a pena, principalmente quando eu falo que hoje em dia eu olho para trás e vejo que já deixei tanta gente aí e que está com uma carreira assim, tipo, fenomenal. E isso me dá muito orgulho de dizer assim, nossa, não desisti, né? Agora compartilha com a gente os seus planos futuros, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Certo. Pessoalmente, eu espero que agora, quando ajeitar mais a parte de economia e tudo, depois desse turbilhão que teve de pandemia, eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio, ficar 1 ano fora, ou no Canadá ou na Austrália, né? Tenho muita vontade. Acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, né? Um dia na vida.
Aí vem o pessoal com o profissional, né, de fazer o meu MBA em relação com gestão de pessoas, que isso complementa, é uma coisa que eu quero fazer muito. E aí, no profissional, fazer um pouco mais de certificações. Tem uma hora que a gente chega no nível de carreira que a gente fala assim, nossa, mas por que eu ainda vou fazer certificação? A gente tem que olhar assim, eu sou uma líder que eu tenho que dar exemplo também para pessoas que estão comigo. Então, como eu faço parte de learning dentro da empresa, eu gosto de estar ensinando, isso complementa, né? Então, acaba que a parte de certificação também, né? Quem sabe ganhar na Mega Sena, eu compro ação de um monte de empresa aí, vocês nunca mais vão ouvir falar de mim, né? Mas isso é o plano futuro que eu não posso planejar muito. Aproveitando para finalizar também, o que você daria de dicas para as mulheres que estão começando hoje com Salesforce ou querem mudar para a área de Salesforce hoje? Bom, o que eu posso dar de dica é, não importa o que aconteça, ou que qualquer pessoa fale para vocês agora, de que vocês não vão conseguir, de que não é essa carreira, que essa carreira é para homem, ou qualquer outra coisa, não desistam. Estudem, façam a faculdade. Hoje em dia, no LinkedIn, no YouTube, tem um monte de lugar que está fazendo bootcamp, que está ensinando. Canal, principalmente, assim, às vezes, gente, eu tenho dúvida, procurem canais, né? Porque não tem como. Trailhead, nem preciso falar, é a mãe, né? É a mãe, é o livro ali que tem tudo e complementa com toda a parte de help e tudo que tem, né? Dentro do Salesforce, mas eu acho que é não desistir, é você acreditar em você mesmo, é você olhar para pessoas que estão dentro da carreira, principalmente que possam ser alguém que vai ser um espelho. Eu tenho várias pessoas assim, né? Eu já lidei com muitas mulheres que eu olho hoje em dia e eu falo assim, caramba, eu tenho um prazer de ter feito um projeto com você, porque eu falei, cara, você para mim era uma inspiração, né? O meu último projeto que eu fiz um projeto com a Daniela Brasil, eu falei assim, cara, eu tinha muita vontade, era uma pessoa que eu nunca imaginaria que eu ia fazer um projeto, porque é uma pessoa muito conhecida, e eu falo, quando eu fiz um projeto com ela, eu falei assim, nossa, ela é igual eu, meu jeito de ser mãezona, de lidar com o time, de brigar, de defender, então não desistam, olhem no LinkedIn, pessoas que inspiram, chame os meninos, perguntam para eles, eles vão saber indicar quem possa conversar, porque tem visão diferente entre mulher e homem conversando, então, precisando, podem me chamar, eu respondo no LinkedIn, dou ajuda, dou dica, o que puder, né, eu estou disponível. Acho que é mais isso. Até aproveitando, então, depois a gente deixa na descrição aqui do vídeo o seu LinkedIn, se alguém quiser alguma ajuda e esse tipo de coisa, que entre em contato direto contigo. E queria agradecer a sua presença por aceitar esse desafio com a gente. E pedir para o pessoal que estiver vendo e gostou, deixa um like, inscreva-se. Tem outros vários vídeos aqui também para você dar uma conferida, comenta se quer talvez mais a presença da Aline em outros vídeos ou até de outras pessoas. E é isso. Muito obrigado. Tem alguma Obrigada, coisa a meninos. acrescentar, Donha? Tenho a agradecer a Aline, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Acredito que é muito enriquecedora e as pessoas vão admirar bastante a sua história. Obrigada, meninos. E é isso, gente. Precisando, podem chamar. Quando quiserem alguém, indicação de alguém, tudo, eu estou Sim. disponível aqui para vocês, o pessoal que está assistindo. E até uma próxima, né? Até. Até. Obrigado, tchau, tchau, pessoal.